Bem-vindos ao nosso primeiro podcast da família Banricoop. Escolhemos esse nome aqui por entendermos que ele representa bem a dimensão de todo o relacionamento do Banrisul enquanto funcionário e também da Banricoop, envolvendo todo o nosso quadro, né? Estou considerando aqui os familiares também, que são nossos cooperados, né? Nós aqui fazemos parte do atual Conselho de Administração e Fiscal da Banricoop e também estamos compondo uma chapa para concorrer ao Conselho de Administração das eleições agora de 2024, né? Então escolhemos essa modelagem assim por dois motivos assim que a gente entendeu importantes, né? O primeiro deles é para a gente nos testar em termos de inovação, né? Nós estamos criando uma plataforma nova que vai nos desafiar para a gente desenvolver toda essa parte desses conteúdos, né? E o segundo também é que nós vamos levar essas informações, essas inovações para o nosso cooperado, né? Com total transparência e coerência, né? Com o conteúdo que a gente vai desenvolver através dessa plataforma, né? Então, vou começar aqui, vou me apresentar, né? E depois que eu me apresentar, eu passo para o seguinte também se apresentar, né? Eu sou Francisco Edgar Gonçalves Finamor, né? Sou natural de Santiago. Eu vim para Porto Alegre em 78 já entrei no banco, né? E 36 anos de Banrisul, e de cooperativa são mais de 30 anos, né, que eu sou cooperado. E na parte da governança eu estou há 12 anos, né? São três períodos distintos que eu tive. A primeira foi enquanto integrante do Conselho de Administração, depois componente da diretoria e atualmente presidente do Conselho de Administração da Banricoop, né? Então, vou pedir depois para o seu Cirilo se apresentar. Ele dispensa muitos comentários, porque, afinal de contas, é uma sumidade em termos de vivência e experiência no mundo cooperativista, além da formação, né? Estou falando aqui mais de 45 anos, né, seu Cirilo? De convivência com esse meio, então dispensa comentários assim. É uma pessoa com caráter assim ilibado, uma reputação enorme dentro do quadro de cooperados, dentro do Banrisul também. Então, dispensa outras apresentações, mas eu deixo para que ele mesmo faça pessoalmente a sua apresentação. Pode ser, Sofia? Ok. Realmente eu tenho um tempo bem avançado de cooperativa, de participação na Banricoop. Isso nós fomos trabalhando devagarinho ao longo dos anos, à medida que a gente pôde avançar com equipe, naturalmente, né, que sozinho a gente não consegue fazer nada, né? Eu iniciei o meu primeiro mandato em 77 na Banricoop. E o modelo de governança era diferente na época, né? Era uma dupla que governava a cooperativa. Os funcionários todos eram funcionários mesmo, né? As normas do Banco Central que exigiram que nós transformássemos a nossa governança de uma outra maneira, né? Que não se acumulasse mais cargo de conselheiro com diretoria. Então, a gente mudou o nosso modo de governança. Mas, realmente, falar um pouquinho da dificuldade que nós tivemos no início, eu sempre conto a história da cooperativa, que ela não tinha recursos para emprestar. Quer dizer, uma cooperativa tem que ter recursos, né? Isso nós não tínhamos. Quem quisesse tinha que fazer uma inscrição para, no dia da folha, quando entrasse o retorno dos empréstimos que já foram concedidos, ele entrasse via folha de pagamento. Aí se emprestava de novo para aqueles que tinham se inscrito durante o mês, né? Mas o dinheiro terminava no dia mesmo, né? Porque ninguém mais tomava recurso
durante o restante do mês, porque não havia recurso suficiente. E aí é que nós começamos o árduo trabalho de trazer funding para a Banricoop, né? Isso nós fizemos ao longo dos anos. E isso trouxe realmente bastante associado para nós, e com isso nós fomos constituindo devagarinho um funding adequado para a gente poder continuar emprestando ao longo do tempo, né? E não foi só isso. No inverno nós comprávamos cobertores para vender, sempre com preços subsidiados para poder revender com vantagem, que o cooperativismo é isso. Agregar valor ao associado, quer dizer, ele tinha que ter vantagem para realmente o fato de se associar como cooperado, de participar da cooperativa como cooperado, dá valor para ele, né? Isso era o mais importante que nós entendíamos que tinha que ser feito. E realmente com isso foi crescendo a cooperativa. É uma história longa, mas que deu resultado. Eu acho que deu resultado, e isso tudo, o nosso cooperado, o nosso colega que já foi se associando ao longo dos anos, e aqueles que ainda não se associavam, eles começaram a participar com isso, né? E isso foi muito importante para nós e criou uma confiabilidade muito grande na nossa gestão, na época, e nas nossas pessoas também, né? Nós fomos conquistando essa confiança depois, a ponto de a gente, mais tarde, criar o depósito a prazo. Primeiro criamos um depósito, o depósito programado, né? Foi um lançamento que fizemos. Uma espécie de uma poupança, então. Um tipo de uma poupança com prazo determinado, né? E mais tarde a gente vimos junto ao Banco Central que a gente poderia ter depósito a prazo também, né? Aí fomos criando, e o pessoal confiou em nós, né? Isso é que foi o sintoma de que realmente a gente tinha uma gestão confiável, que foi muito importante para nós também. Com isso nós criamos confiança, né? Junto ao público. Como é que fazia essa prestação de contas depois para os associados? Não, até tinha, mas só que não era dentro do COSIF, né? O COSIF, o próprio Banco Central criou mais tarde o COSIF, né? Quando o banco também foi obrigado a adotar uma contabilidade padrão, né? Mas nós tínhamos um contador que fazia essa contabilidade para que a gente mantivesse os números em ordem, né? Inclusive eram escriturados à mão, depois nos livros. Assim. Mas as obras naquela época, então, eram muito pequenas, porque eram pequenas, não tinha escala para trabalhar, né? Não tinha, né? Praticamente não rentabilizava. E o dinheiro era tão barato que nós emprestávamos. Mas naquela época não existia o calote, então, né? Porque o risco de emprestar era enorme, né? Sem dúvida, né? A gente não tinha toda essa estrutura que se montou depois com a quantidade muito maior de associados. Imagina que de 400 associados aproximadamente, tinha, na época que nós entramos a primeira vez, o Segato, que participou do Conselho Fiscal atual, ele participa ainda do atual Conselho Fiscal, mas ele foi convidado para participar do Conselho de Administração. Ele gostou da ideia, ele se sentiu honrado, segundo ele me disse, né? Sim. Que parece o Conselho de Administração é mais importante que o Conselho Fiscal. Não, até não é. Os dois têm a sua importância na atividade exercida, né? Então, está com a palavra, Segato. Muito obrigado, seu Cirilo. Já lhe agradeço. Eu participo da Banricoop desde 2004 e graças ao convite do seu Cirilo, que foi onde eu conheci, aqui na direção geral, né? E que me convidou para fazer parte. Então, me apresentando, o meu nome completo é Dair José Segato. No banco, todos me conhecem pelo sobrenome, né? Segato. Né? Eu sou natural de Santo Ângelo, sou aposentado desde 2020, iniciei no Banrisul em 89, né?
em Santo Ângelo, na CD de Santo Ângelo, nos primeiros 8 anos. Depois eu comecei a trabalhar na direção geral. O Finamor foi meu primeiro chefe quando eu cheguei na direção geral e me recebeu muito bem, né? Por sinal, isso aí é uma gratidão que eu tenho até hoje, né? Ele que me ensinou a eu dar os primeiros passos aqui na direção geral, né? Em janeiro de 1998. Então, nos demais 23 anos que eu atuei no banco, né? Entre várias funções que eu exerci, nos últimos 7, eu fui gerente executivo e atuei nos últimos anos na gerência de metas de receitas, no núcleo de estratégia e monitoramento. E como o seu Cirilo já comentou, eu atuo no Conselho Fiscal desde julho de 2022, né? Então já são 18 meses, né, de atuação na Banricoop. Te dá uma boa experiência já, né? Uma boa visão do que é a Banricoop, né? Exato, já tenho uma boa visão né, da forma de atuação do Conselho de Administração, da diretoria executiva, como a Banricoop atua, né, como acolhe e cuida de seus cooperados. Eu sempre falo que atuei no banco também em áreas com atividades similares a que a gente verifica na Banricoop, né? Uhum. E as exigências que o Banco Central tinha e tem com o Banrisul, o banco, são as mesmas que tem com a cooperativa, né? Exatamente. E o que isso demonstra? Que nós temos que qualificar o grupo dos funcionários do Banrisul, né? E isso vem sendo feito ao longo dos anos, a qualificação dos funcionários, né? Porque é necessário, né? Senão a gente não atende às necessidades, às exigências do Banco Central. São exigências rigorosas, né? Que são atualizadas, né? E que tem que seguir, né? Quem atua dessa forma tem que estar constantemente atualizado, né? Eu costumo dizer, a Banricoop, com a estrutura de 20 pessoas, tem que desempenhar o papel de uma grande instituição financeira, que aí eu faço uma analogia, digo, a Banricoop, com essa estrutura, ela tem a sua direção geral, olhando agora o banco, né? Tem a sua direção geral, tem a sua superintendência regional, tem a sua rede de agências, tem a área comercial, tem a área de marketing, tem a área de contabilidade, tem a área de gestão de pessoas. Então, é uma estrutura extremamente enxuta, mas altamente qualificada, né? Então, assim, uma das coisas que eu fiquei assim encantado quando eu entrei para o Conselho de Administração foi ver a organização de todo o conjunto de papéis que são submetidos à apreciação do Conselho, né? Então, sabia que mensalmente se apura todos aquele rol de documentação, aquele rol de indicadores, com uma precisão, uma acurácia assim, fantástica, né? Então, é uma tranquilidade a gente transitar nesse meio, né, conviver esse meio e saber da credibilidade daquela documentação, como ela é cuidada, como ela é preparada, né? Então, isso aí é de tirar o chapéu, eu digo, é um modelo de negócio que o mercado, garanto que se um dia conhecer, vai querer adotar, né? Porque tem uma diversificação de risco fantástica, a gente não tem concentração, endividamento a gente não tem. A gestão da carteira também, o índice de inadimplência, historicamente, ele é muito baixo, né? E a gente entrega ali uma sobra, remunera o capital, né? Então, isso aí é um esforço, assim, hercúleo que eu vejo, assim, da equipe, por ser uma equipe pequena, mas altamente comprometida e qualificada para isso aí, né? Então, realmente dá uma tranquilidade para a gente que está nessa parte de governança, tu saber que tu tem por detrás ali essa qualificação e essa competência para cuidar dos ativos da cooperativa, né? Isso. Como membro do Conselho Fiscal, eu ratifico, né, o que o Finamor comentou, né, a atuação da Banricoop, ela
está dentro das normas, né? Sempre, com as exigências legais e também procurando sempre acolher da melhor forma, fazer o melhor atendimento aos seus cooperados. Uma das premissas assim, básica nossa sempre foi o cuidado com o cooperado, né? Então, isso aí é uma administração ali, estou falando da diretoria, tem essa preocupação, nós também temos, que é o atendimento. A gente sabe o quão importante que é tratar bem a pessoa, atender bem, dar o retorno do assunto que ele encaminhou para a cooperativa. Hoje em dia, se a gente não tem esse cuidado, o risco é muito grande para a gente, de uma hora para outra, se tornar pequeno, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com o nosso cooperado e o atendimento tem que ser de primeira também, né? Agora falando como cooperado, né? A Banricopa evoluiu bastante nesse sentido, né? Utiliza muito bem os seus canais para se comunicar com seus associados e, além dos canais digitais, né? De forma presencial também, o atendimento sempre foi uma marca que eu observei na Banricopa desde que eu sou cooperado, né? Na verdade, eu até considero que a Banricopa ela é um pequeno banco. Ela reúne todos os serviços que os bancos têm. Só que ela é vamos dizer assim, um número bem menor, né? Porque a gente tem um público definido. É funcionário do banco e familiares, né? Por isso que a gente dá resultado, mas não dá esses resultados estratosféricos que os bancos dão, né? Porque a gente não suga o associado. É o diferencial da cooperativa. Agora, a exigência nós atendemos de qualquer forma. Quer dizer, tanto é que o Banco Central ele até elogia muito o trabalho que nós fazemos de prestação de contas a eles através da forma indireta, né, que é exigida hoje, né? O Finamor está quanto tempo conosco? Na parte de governança ali 12 anos. 12 anos. Se não me engano, o Finamor foi convidado por nós também, né? Quer dizer, em função da pessoa que ele é, do caráter. Foi o senhor e o seu Brasil. E o Brasil. Foram 3 vezes o assédio. A primeira vez foi lá na minha sala, lá. Eles fizeram uma visitinha do nada, assim, vão tomar um cafezinho e tal, não sei o quê. Aí a segunda tranche de assédio foi em plena praça aqui da alfândega, eu retornando do almoço, vocês estavam circulando por ali, também me fizeram um rodeio, mas não me disseram o que pretendiam comigo. Passa lá, tomar um cafezinho na cooperativa e tal. Eu digo, olha, tá estranho esse negócio, mas tudo bem, eu vou lá. E aí eles me fizeram o rodeio, eu digo, não, mas eu vou lá, amanhã eu vou lá tomar um cafezinho com vocês daí. Aí no dia seguinte, realmente, daí eu fui lá. Aí que me foi aberto, né? Nós estamos preenchendo aqui uma vaga no Conselho de Administração e tal. Aí que eu fui entender o porquê que a gente estava te rodeando, né? Isso. Mas o seu Cirilo, eu conheço ele há mais de 30 anos. Mais de 30 anos, sim. Qual era a nossa preocupação? Em fazer a sucessão, né? Que em seguida, ao participar de uma primeira vez no conselho, depois tu foste guindado a dirigente máximo, né, na cooperativa, né? Sim, ali foi em função do Seu Brasil, né? Que ele retirou o time de campo, ele disse que ia cuidar dos netos e tal, tem que cuidar dos netos, os netos estão crescendo e eu estou aqui cabelo branco e eu não consigo acompanhar. Então, foi essa a alegação que ele me colocou na mesa, né? Uhum. Então, quem sabe daí tu assume, né? Eu de novo, mas eu acho que eu não tenho condição, não estou preparado para isso e tal. Mas aí ele e o seu Cirilo me fizeram de novo o brete, né? E daí eu sei que eu assumi o lugar do Seu Brasil, mas aí no mesmo tempo a gente fez uma alteração, o senhor mesmo que propôs, né?
Diz que, sabe, tu entra para diretor-presidente e eu saio, porque eu estou há bastante tempo que o Banco Central ele não olha com bons olhos essa perpetuação, né? E aí eu saí do conselho e daí fui para a presidência da cooperativa, né? Diretor-presidente. É. Mas hoje eu vejo assim o Banco Central com todo o aparato que eles têm de fazer essa gestão, eles têm aparelhamento técnico e tecnologia para fazer isso aí. Então fica mais fácil para eles fazer essa verificação da saúde financeira das cooperativas, né? Tem o FGCOP também, que é um outro órgão assim, que ele também não deixa de ser um órgão fiscalizador. Porque no momento que a cooperativa começa a apresentar desequilíbrios ou dificuldade de sobrevivência, eles fazem uma intervenção também, né? Eles ao menos acendem a luz vermelha, né? Exatamente. Para a gente, né? Através Então, disso. hoje já está somos mais vigiados, vamos dizer assim. O Banco Central tem mais ferramenta para fazer esse olhar para cima de nós. Sem dúvida, né? E falando de tempos, né? Eu conheço o seu Cirilo, então, há 20 anos, como eu comentei antes, né? Quando ele me convidou para ser cooperado. E conheço, e fiquei, como ele comentou também antes, realmente fiquei honrado com o convite que foi feito no final do ano passado, né? Para fazer parte da chapa para o Conselho de Administração, né? Então, temos aí 20 anos aí de conhecimento, né? De amizade, de atuação na Banricoop, no Banrisul, né? O Finamor, eu também comentei antes, eu conheço o Finamor desde 98, então nós trabalhamos praticamente muitos anos nas mesmas unidades, né, Finamor, até tua aposentadoria. Foi primeiro no DEPLAN, depois na controladoria, depois no núcleo de estratégia de monitoramento, né? Então, tem esse tempo aí de banco e depois aí de atuação na Banricoop, que já tem 12 anos, né? 12 anos aí que a gente tem de conhecimento no trabalho e também de amizade, né? De contatos. Segato, me fala aí a tua experiência que tu teve até agora com a participação no Conselho Fiscal. Como é que tu sentiu esse aproveitamento do conhecimento do sistema cooperativo? Então, seu Cirilo, uma vez eleito para o Conselho Fiscal em 2022, né, a primeira parte, para eu iniciar os trabalhos, né, efetivamente, eu fiz alguns cursos, né, para ter um conhecimento que envolve responsabilidade, atribuições para atuar no Conselho, né, cursos que envolvem também análise de balanços, riscos que a Banricoop, né, que uma cooperativa tem, e bem como as normas do Banco Central, o próprio estatuto da Banricoop, né? Então, tudo isso a gente deu uma estudada, né, para começar os trabalhos do Conselho Fiscal. Tá? Feita essa primeira etapa, aí a gente começou a se aprofundar nos dados efetivos, né, da cooperativa, né? Dados que envolvem carteiras de crédito, carteiras de captação, aplicações, receitas, despesas, resultados mensais, balanços. Inadimplência. Inadimplência, que por sinal está bem baixa, está sob controle a cooperativa. Isso é um histórico que a gente traz desde o início, né? Um índice de inadimplência sempre bem controlado. Outros dados importantes também, a quantidade de cooperados que estão se relacionando com a cooperativa, como a cooperativa se comunica, se relaciona com seus cooperados, né? Os canais que a cooperativa está utilizando para isso, né? Então, são pontos que a gente verifica todos os meses, né? Então, tudo isso aí nos dá um conhecimento, nos deu até agora, né? E vai continuar dando para a atuação no Conselho de Administração.
E eu posso te dizer que foi essa atuação tua no conselho que nos levou a te convidar para o conselho de administração. Sem dúvida, tu mostrou assim, na atuação junto ao conselho, liderar um pouco o processo, né? E isso mostrou que tu era uma pessoa com condições técnicas especiais, né, para participar do conselho de administração. O que me facilitou também, me ajuda até agora, é que, como eu comentei antes, nas áreas que eu atuei no banco durante 23 anos, eu sempre estive envolvido com orçamento, com planejamento, né, com fiscalização também, né, controles, né, a gente trabalhou na controladoria, né, Finamor? Sim. Então, nesse período aí, a gente também atuava bem forte, né, nessa área aí. Então, cobrava desempenho na rede de agência, a gente era visto como os caras que... Mas só para evidenciar o que o Segato comentou, né? Eu lembro da nossa primeira reunião conjunta que a gente fez, né, com o Conselho Fiscal. O Segato veio com uma listinha de perguntas anotadas, ou seja, significa o quê? Qual foi o sentimento que eu tive quando eu observei que ele disse assim, eu tenho uma listinha aqui, posso começar? Lembra disso? Lembro. Então, significa o quê? Todo o conjunto que foi colocado lá para apreciação, ele debulhou. E também fez uns apontamentos daquilo que ele julgava que talvez merecesse um esclarecimento maior de nossa parte com relação era basicamente em cima de desempenhos, né? A preocupação dele ali era com relação a desempenho, né? O sentimento que eu tive foi esse, né? Como é que está o desempenho, como é que estão os custos, as despesas e tal. Foram perguntas bem pontuais, mas nessa ótica, né? Isso, lembro disso. E também dúvidas simples, né? Para quem está começando, né? Para começar para verificar conceitos entre um relatório e outro, né? Que dado esse aqui do DRE, que dado esse aqui do balanço, né? Que dado esse do orçamento, né? São questões assim pontuais que para quem está atuando ali são simples, mas para quem está iniciando, para quem começou lá em 2022, né? A gente tinha que fazer uma lista para tirar essas dúvidas, né? Mas hoje a gente já está mais familiarizado com os dados todos, né? É claro que sempre surgem algumas dúvidas e que a gente sempre procura esclarecer, né? Nas reuniões do conselho e até com a parte administrativa da cooperativa e também da diretoria executiva, né? Que isso eu enxergo. O que eu consigo enxergar com isso? Que tu é organizado nas tuas coisas, né? No teu trabalho, na tua atividade. Quer dizer, ao te inteirar primeiro de tudo que tem que ser feito e depois ainda questionar algumas questões que tu ficou com dúvida, se nós não podíamos melhorar, digamos, ao colocar na ata do Conselho de Administração algum assunto adicional, né? Que poderia facilitar a vida de vocês, né? Exato, sempre que surgiu dúvidas a gente esclareceu, registrou também, né? Isso faz parte das nossas atribuições, né? E também a questão da transparência, né? Eu acho que é um princípio assim que a gente tem que primar, né? É a transparência, não só do colegiado, assim, mas eu estou falando transparência em termo amplo, né? Transparência para com o cooperado. É um princípio assim que eu acho que a gente pratica já há muito tempo, mas que a gente não pode esquecer que é um princípio muito valioso, né? A transparência do dado. Tu passa credibilidade para o nosso cooperado, né? Isso. A premissa número 1, quando eu comecei a atuar no Conselho Fiscal, foi como o cooperado, né, queria me ver lá representando ele, né? Então eu procuro fazer da melhor forma, né? Porque eu estou representando os cooperados, né? Sim. Então eu assumi essa responsabilidade e procuro seguir, né? Fazendo tudo da melhor forma, né? É uma pergunta, por exemplo, que eu sempre me fiz quando no banco, né? Principalmente nos últimos tempos que eu trabalhava na parte de
de controladoria, que era uma responsabilidade muito grande, né? E a gente assinava contratos milionários lá, eu assinava, representando o presidente, né? Então, sempre antes de assinar um documento, depois que eu lia, claro, eu me fazia a seguinte pergunta: se esse negócio fosse meu, eu faria assim mesmo? E já teve, na época, situações em sim que eu fiquei em dúvida com algumas coisas que eu não assinei e fui atrás. Então, acho que se tu não tem o conforto, aquele sentimento de que realmente tu tá fazendo a coisa certa porque é e por motivos A, B, C, D, né? Então, eu sempre tomava uma decisão fazendo essa avaliação e essa pergunta, se fosse meu, era assim mesmo que eu faria ou não, né? Então, acho que essa linha que o Segato está colocando é bem por aí mesmo. É bem nessa linha aí, né? Então, como o cooperado quer me ver lá como atuante do Conselho Fiscal, né? É para ver como nós todos representamos uma confiança do associado em nós. E a gente tem que corresponder a isso também, né? Sem dúvida, né? É importante isso, eu considero isso fundamental, que o associado, o cooperado, confie em nós, na direção da cooperativa, no conselho, na diretoria, no conselho fiscal. Tenham confiança de que o trabalho que se exerce ali, ele está sendo executado da melhor forma possível. Exato. Bem, Finamor, eu estava comentando antes sobre o papel do Conselho Fiscal, né? Sobre aquilo que a gente se preparou e a forma como a gente atua. E olhando agora para o papel do Conselho de Administração, como é fazer essa parte aí para representar os associados? Então, essa representação eu vou dividir assim, em duas partes, vamos dizer assim, né? Porque nós temos assim, com o advento da 4434, que introduziu um novo modelo de governança na Banricoop. Então, é um cenário hoje. Mas vou falar um pouquinho do cenário anterior, em que a gente não estava atrelado a essa normativa, né? Então, a atuação, ela era misturada, vamos dizer assim. Então, eu e o seu Cirilo, nós éramos diretores e, ao mesmo tempo, também éramos conselheiros. Nós fazíamos as duas funções, vamos dizer assim, né? Então, nesse momento, antes dessa normativa, então, a gente estava praticamente o nosso dia a dia ali nas operações. Nós operávamos o comitê de crédito, a gente acompanhava todos os processos da cooperativa, assim, ipsis liter, né? Os contratos, as decisões. Mas aí, com o advento da 4434, o que aconteceu? Daí houve uma mudança nessa parte da governança, né? Então, houve uma separação, mas isso aí teve um critério lá que a gente foi, no momento que os ativos atingirem a cifra de 50 milhões, nos 3 anos consecutivos, aí a gente teve que se adequar a essa nova modelagem de governança, que daí ficou instituído o Conselho de Administração, né, e a diretoria ficou desvinculada, porque o próprio Banco Central exigia que houvesse essa dedicação integral, vamos dizer assim. E aí os papéis também mudaram um pouco. Ou seja, a diretoria passou a executar toda a parte em que ela era definida pelo Conselho de Administração. Ou seja, o Conselho passou, até então, a fazer a parte do planejamento, vamos dizer assim. Então, hoje é mais o papel do conselho é mais nessa parte fazer a estratégia, ou seja, montar a estratégia e acompanhar a sua execução, o seu desempenho, acompanhar os resultados lá que a cooperativa tem, o desenvolvimento lá das suas carteiras e tal. É o que a gente faz mensalmente, todo aquele conjunto de documentos ali são as atribuições do conselho, né? Então, a gente tem que ter uma acurácia muito grande com relação a esse acompanhamento, né? Mas os papéis agora eles ficam um pouco separados, ou seja, a parte da execução aí é da parte da diretoria e seus subordinados ali, né? Entendi. O conselho define as diretrizes, né? Ou o conselho de administração, né? Sim, ele que aprova. Define as diretrizes. Define as diretrizes, aprova,
e depois é montado o seu orçamento, né? E aí a gente também acompanha nessas fases aí da execução do orçamento, porque mensalmente aquele conjunto de documentos que a gente aprecia ali são os desdobramentos da estratégia, né? Então o papel hoje do conselho é esse, é cuidar da estratégia da cooperativa e acompanhar o seu desempenho, né? Entendi. Obrigado, Finamor. Eu ainda sempre entendi também que o trabalho do Conselho Fiscal, ele dava o respaldo para o Conselho de Administração. Quer dizer, o Conselho Fiscal, ele atesta a qualidade dos serviços do Conselho de Administração e diretoria executiva. Ele é necessário também por isso, né? Isso gera a confiança que o cooperado tem nos órgãos de administração da cooperativa. Tá certo. E nesse círculo aí, eu não comentei antes, nós observamos também nos nossos trabalhos, são a atuação das auditorias, tanto interna quanto externas, né? Isso também dá um respaldo para o próprio Conselho de Administração e Conselho Fiscal, né? E é um ponto importante, né, para a gente afirmar, né, que o trabalho das consultorias, elas também dão segurança para a cooperativa, né? E elas têm indicado, assim, o resultado indica que a cooperativa está atuando dentro das conformidades. Isso nos dá uma segurança também, né? Sem dúvida. O Conselho tem o papel de definir o planejamento estratégico do ano, do exercício, e a executiva de dar cumprimento a esse planejamento. E, claro, nós acompanhamos mensalmente através das reuniões do Conselho, em que a equipe executiva acompanha também. Então, nós representamos o associado, porque ele nos elege e nós vamos elaborar, vamos definir o que nós temos de plano para o exercício. Bom, então, depois do primeiro contato que nós fizemos aqui entre nós, apresentando um pouco mais da atividade da cooperativa, nós nos despedimos até o próximo encontro. Obrigado, seu Cirilo, obrigado, Finamor. Foi muito bom esse nosso bate-papo de apresentação e também sobre assuntos que envolvem a Banricoop, né? E até uma próxima. Muito obrigado. Agradeço de coração a todos os participantes aqui junto aqui no podcast e convido aí aos demais aí a assistirem o nosso próximo podcast. Nós temos novidades aí para trazer para vocês aí. Até mais.